E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu falei com vocês ontem, né? A questão de trabalho mesmo, acabei chegando um pouquinho tarde e não consegui gravar realmente esse vídeo para vocês, tá bom? Mas hoje estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para a gente falar de posicionamento, né? Então nós falamos na primeira aula, nós falamos sobre tirar a preguiça, né? Depois na segunda aula, nós falamos de traçar estratégia e de ter o objetivo, né? Aplicar objetivos na vida. E agora eu quero partir para essa terceira aula, um negócio também que vai ser muito bacana. E nós vamos falar de seguir orientações, tá? Por quê? Porque quando a gente segue orientações certas, a gente consegue atingir um objetivo. Se a gente não faz esse tipo de ajuste na nossa vida, a gente não atinge objetivos, entendeu? Então, assim, eu vou ler mais uma passagem bíblica para vocês, tá bom? Tem alguns aqui que eu sei que às vezes é de alguma determinada religião, né? Eu não sei, às vezes tem pessoas até que nem acreditam muito em Deus, né? Mas eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, e além de tudo a Bíblia é um livro de ensinamentos, aquilo que eu já falei para vocês ali. A Bíblia é um livro cheio de códigos, tá bom? A Bíblia, ela realmente serve, que é o mais importante para mim, é falar de vida eterna, tá? Então a Bíblia ela fala sobre vida eterna, fala sobre o momento que nós vivemos. A Bíblia ela também serve para disciplinar, tá bom? Depois eu vou falar um pouco sobre isso também, disciplina, né? Que está em Provérbios. E a Bíblia também serve para um monte de sem vergonha que usa ela aí para ganhar dinheiro, tá bom? E esse não é o meu propósito. Eu tenho dois propósitos que eu uso para a Bíblia, né? Um é para liberar códigos para vocês e o outro é para minha salvação, ok? Salvação é uma coisa individual, você vai ter que ter uma experiência própria com Deus. Já não é essa experiência que eu vou passar para vocês, porque nós estamos aqui para falar realmente de vendas, né? Eu vou chegar até a determinada aula, que aí eu vou começar a falar sobre vendas com vocês, e aí eu vou bater só em vendas, tá bom? Mas de momento assim, o que eu vou falar para vocês são sobre disciplinas, sobre todos esses cuidados que você tem que ter antes da venda. Porque se você não tiver todos esses cuidados antes da venda, né, principalmente para o mercado de hoje, pode ter certeza, você vai ser um fracassado, você vai ter 100% de fracasso nas suas vendas, tá bom? Eu conheço muita gente, muitos amigos que estavam no topo e eu tô vendo cair assim rapidamente, tá bom? Porque não está usando hoje de princípios, tá? E uma coisa assim que você precisa ter muito hoje foco é princípios, tá? Então eu vou falar sobre princípios para vocês, para que vocês possam agregar algo a mais na sua vida, tá bom? Então assim, ó, eu vou ler só um trechinho aqui, que está em João 21, 6, né? E então disse Jesus: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e não podiam mais puxar a rede, de tão grande a quantidade de peixes, ok? Então assim, quando eles fizeram ali um ato de obediência, tá? Eles conseguiram pegar uma quantidade de prosperidade de peixes que nunca ninguém conseguiu pegar depois dessa orientação. O que acontece? Aí foi o resgate de Pedro e Simão, né? Então, assim, eles tinham passado a noite inteira pescando, não conseguiram pegar nada, né? E deviam muitos impostos, né? Então estavam apavorados.
E nesse momento, Jesus fala para ele assim, ó, vamos voltar lá para pescar. Pô, mas passamos a noite inteira. Aqui não vai adiantar nada, a gente vai lá de bobeira, né? Por quê? Porque nós somos assim, né? Nós somos assim, né? Não vai dar certo. Não, já deu errado, eu fui lá, eu tava lá agora, deu tudo errado. Mas volta lá e faz, deu tudo errado, não vai dar certo. Isso me lembra, sabe o quê? Eu aprendi isso uma vez, eu trabalhava num grupo chamado Itavema, né? E era um grupo de concessionárias, e eu tinha um gerente, e esse gerente, ele chamava a gente de Barão, né? E era um cara que ele não aceitava, não dá para fazer. É sério, eu aprendi com esse cara que tudo dava para fazer, tá? Então ele chegava para mim e falava para mim assim, vai lá e faz o seguro desse cara. E nesse preço, e eu voltava falando, não dá para fazer. Ele fala assim, liga pro dono da Porto Seguro, mas vai fazer. E eu, nossa, me rasgava, ligava para todo mundo e eu conseguia. Então, e sabe, assim, ele fez isso comigo umas 2, 3 vezes. E depois que ele fez essas 2, 3 vezes comigo, eu aprendi que eu não podia voltar para ele e falar assim, ó, não vai dar. Entendeu? Eu sempre fazia. Tanto é que dentro da minha concessionária, dentro do grupo, né, na época eu vendia seguros lá, eu era o número 1, tá? Então assim, por que eu era o número 1? Porque eu tinha um gerente que ele não aceitava o não. Ele não aceitava o não, né? E nesse caso foi a mesma coisa, né? Jesus não aceitou o não deles, né? Ó, não vai dar e acabou. Ele falou, não, nós vamos lá, né? Nós vamos lá e vocês vão ver essa parada se não dá. E aí eles foram lá, lançaram e tal. Aí Jesus pegou e falou para eles assim, ó, faz o seguinte, lança pro lado direito do barco. Tá? Então assim, ó, Jesus, ele deu uma direção. Tá? Ele não falou assim, ó, lança do outro lado. Tem muita gente que fala sobre essa passagem, tá? Que fala lá, lança do outro lado. Ele não falou lança do outro lado, porque o outro lado pode ser para frente, pode ser para trás, pode ser para esquerda, né? Ó, pode para esquerda. Mas ele não mandou jogar para esquerda, tá? Ele mandou jogar para direita, tá? Esquerda não, direita, tá? Então, e várias passagens falam sobre a direita, tá, gente? Então, assim, ele deu uma direção, tá bom? Ele deu uma direção e falou assim, ó, lança na direita. Quando eles lançaram na direita, com total obediência, com total certeza que aquilo poderia acontecer, aconteceu, né? Então, assim, eles tomaram um posicionamento ali naquele momento. Então, muitas das vezes você fracassa na vida porque você não toma um posicionamento. Você não cria uma direção, entendeu? Nós que estamos debaixo de um Deus, normalmente a gente busca com Ele uma direção. E Ele nos guia a direção, né? Você ainda que não tem intimidade com Ele, eu sugeria que vocês começassem a tentar buscar uma intimidade com Ele, porque Ele dá a direção. E quando Ele dá a direção e a gente realmente obedece essa direção, a gente tem uma extraordinária vitória. Você pode ter certeza disso, tá? Se nós formos voltar lá em Jonas, né? Não sei quem conhece Bíblia aqui, mas todo mundo conhece sobre Jonas, que ficou na barriga de um peixe, né? Não era de uma baleia não, tá? Muita historinha aí que fala que ele estava na barriga de uma baleia, né? A Bíblia ela não fala que peixe era, só falou que era um peixe grande e ele ficou dentro desse peixe. Não fala que peixe que era. Mas Jonas, o que aconteceu com Jonas? Jonas, Deus mandou ele para uma cidade chamada Nínive. E Nínive era um lugar onde tinha muitos pecadores. Só tinha pecador, só tinha... pensa naquela rua de prostituição. E você imagina uma cidade de prostituição. Então, assim,
E Deus mandou ele para lá e falou: em 40 dias eu destruí aquilo, você vai lá e avisa. Aí Jonas, sabe o que ele fez? Ele desobedeceu, ele falou: não vou para aquele lugar, não vou de jeito nenhum, inclusive eu vou me esconder de Deus. E aí, Jonas ele foi lá, comprou uma passagem, né, no navio, entrou no navio e correu lá pro porão, né? Falou assim: aqui no porão nem Deus vai me achar, né? Então assim, aquele navio que já estava acostumado a fazer aquele roteiro para a Espanha, ele fazia direto aquela. Então para eles era muito tranquilo, né? E esse navio, quando ele partiu, ele passou por uma grande tempestade, coisa que, nunca ninguém tinha visto aquilo. Todo mundo que estava dentro do navio ficou apavorado e não sabia o que estava acontecendo. Joga tudo fora, esse navio vai afundar, todo mundo vai morrer, né? E aí cada um rezando pro seu Deus e fazendo aquelas loucuras, né? E aí descobriram que tinha um Jonas lá no fundo do porão, né? E aí falaram para ele, assim: meu, e aí? Reza pro seu Deus aí, fala com o seu Deus aí, porque a gente já pediu para todos os deuses aqui, nada aconteceu. Quem sabe o seu Deus ouve a gente, né? Então assim, e aí no rolar da história, descobriram que o problema realmente era Jonas. Jonas estava dentro daquele navio, o problema era ele, né? Aí, depois de um sacrifício, lançaram Jonas ao mar, que foi aí onde o peixe engoliu Jonas, né? E o barco, né, seguiu seu rumo normal, tá? Então, assim, muitas das vezes, o que acontece na sua vida é que você tem um Jonas na sua vida, entendeu? Você tem um Jonas na sua vida. Esse Jonas, ele tá atrapalhando, ele tá fazendo você enfrentar tempestades que você não tem noção. Quem é esse Jonas? Não sei. Você tem que descobrir quem é esse Jonas, entendeu? Esse Jonas pode ser um amigo, pode ser um parente, né? Pode ser a esposa, o esposo, né? Então, assim, você tem que descobrir quem é esse Jonas, né? Ah, mas se for uma esposa, eu vou jogar no mar? Não, você não vai pegar sua esposa e jogar no mar, né? Você selecionou errado, agora você vai ter que corrigir, entendeu? Mas aí você vai ter que pegar a esposa, pegar o esposo e botar numa direção. Você tem que começar a botar também uma direção para eles. Por quê? Porque o Jonas que está na sua vida está às vezes atrapalhando muitas coisas na sua vida. Então às vezes, né, você não avança porque o Jonas da sua vida está atrapalhando. Às vezes o Jonas é você, tá? Às vezes é você. É os seus erros, seus pecados, as coisas que você está fazendo. Então pensa, analisa, vê se esse Jonas está na sua vida, está dentro de você, tira esse Jonas, lança ele no mar, lança esse Jonas no mar, porque assim, enquanto você tiver esse Jonas dentro de você, ou você tiver esse Jonas próximo de você, você não vai prosperar, você vai continuar na tempestade, tá bom? Então, tem que se acertar, tem que fazer de uma maneira de que essas coisas não venham atrapalhar você a caminhar, você a fluir, você a poder ter um bom desempenho, tá? Então, se eu falo para vocês, tem muitos códigos bíblicos que te levam a ter um bom entendimento para a tua própria vida, entendeu? É lógico que eu posso pegar essa mesma mensagem e levar para a salvação, ou posso levar essa mensagem para ganhar dinheiro, tá? Então, assim, o meu propósito aqui que eu digo para vocês, eu estou levando uma mensagem para vocês da Bíblia, né? Que realmente para você cuidar da sua vida, entendeu? Eu cuido da minha, você cuida da sua, né? Mas eu estou dando para vocês dicas de como vocês podem mudar na vida, porque assim, na Bíblia tem várias histórias em que se você aplicar tudo na sua vida, a transformação é inevitável. É inevitável. Paulo também, determinado momento, né, ele estava dentro de uma embarcação, né, e essa embarcação também veio a naufragar, e aí Paulo pegou e falou para todos, né, fica tranquilo que ninguém vai perder sua vida, mas aí cada um se agarra em alguma coisa, né, então tem que se agarrar, um se agarrou num pedaço de pau, outro no pedaço do bote, e assim foi, o que tinha na frente foi se agarrando, né, e às vezes, a gente tem coisas pequenas na nossa vida que são a nossa salvação e a gente não está enxergando, entendeu? Então você às vezes tem
Tem alguma coisa aí na sua vida, às vezes é pequeno, que você não dá importância, é um pedaço de pau velho, que você fala assim, isso não... E isso é o que às vezes vai salvar a sua vida, tá? E foram assim que aqueles homens todos foram salvos. Nenhuma vida se perdeu ali. Por quê? Porque cada um se agarrou naquele pedacinho que tinha para se salvar. Então, você às vezes tem um pedacinho aí para você se salvar e você ainda não descobriu. Então procure saber qual é esse pedacinho, né? Que você pode alcançar, que você pode olhar, falar, nossa, isso aqui dá para mim começar a minha vida, né? Às vezes a gente fica falando que a gente não tem nada, né? Eu costumo dizer muito assim que quem mora em comunidade, né? Fala assim, eu não tenho nada na vida, não tenho nada na vida. Aí, de repente, pega fogo no barraco, porque a gente vê muito isso, né? Principalmente em época de eleição, a gente vê muito pegar fogo em barraco, aí a pessoa fala assim, eu perdi tudo. Quer dizer, não tinha nada, aí perdeu tudo. Então assim, a gente tem, e a gente tem muito, tá? Só que assim, infelizmente, a gente não dá valor naquilo que a gente tem, a gente não reconhece aquele pouco que a gente tem, mas com aquele pouco a gente vai transformar em muito, tá bom? E eu vou ensinar isso com vocês, tá? Mas primeiro eu preciso que vocês descubram o que vocês têm de pouco, mas que esse pouco pode se transformar em muito, né? Já se ouvia muito dizer, na minha época de infância, que de grão em grão a galinha enche o papo. E é exatamente isso mesmo, tá bom? Então assim, de grão em grão, você também vai conseguir alcançar um objetivo, tá? Então, você que tem muito dinheiro, você pode se transformar. Você que tem pouco dinheiro, você também pode se transformar mais, às vezes, do que quem tem dinheiro. Sabia disso? É verdade. É verdade. Isso é comprovado que, assim, muitas empresas que começaram com grandes capitais quebraram, e muitas empresas que começaram enforcadas, hoje são empresas muito prósperas, tá? Porque normalmente quem tem muito para investir, ele acaba não ligando e não dando muita importância e valorizando o trabalho que vai fazer. Então, porque ele tem de sobra. Então, para ele se vendeu ou não, tanto faz, entendeu? Agora, quem não tem precisa. Então, esse que precisa, ele começa a correr atrás. E quando ele começa a ver que aquilo tem valor, aquilo começa a prosperar mais na vida dele, ele começa a dar mais valor naquilo. Mas outra coisa que vocês vão ter que aprender também é trabalhar com o dinheiro que tem, né? É muito ruim, porque assim, você muitas vezes, você às vezes até ganha bem e você não consegue juntar dinheiro. Eu fui uma dessas pessoas, tá? Eu fui dessas pessoas, eu já ganhei salários muito altos e nunca aprendi a guardar R$100 por mês. É verdade, salários altos, hein? Bem alto, eu não conseguia guardar. Então assim, só que a gente vai tomando alguns golpes e vai começando a buscar, aprender, transbordar e a nossa vida vai mudando, entendeu? Então é isso que eu estou vindo para falar para vocês hoje, nessa nossa terceira aula. Você tem que ter direção, tá? Tem que ter uma direção. E você tem que procurar tirar o Jonas da sua vida, tá? Tem que procurar quem é o Jonas da minha vida, né? E procurar se acertar, tá? Então, vou dar mais uma vez. Se é a esposa, se é o esposo, tem que ajudar a consertar, tá? Não vai tirar da vida não, tá? Você selecionou mal, vai ter que enfrentar com isso pro resto da vida, tá? Porque quando você casa, é para casar por uma vez só. Então, eu também aprendi isso depois de um bom tempo, né? E depois até de ser divorciado, porque eu sou divorciado, mas eu aprendi e hoje eu tenho a minha esposa, a gente é lógico que não vive, ninguém vive de vida perfeita só em filme, né? Então, a gente tem as nossas diferenças, tá bom? Mas separar a gente nunca vai separar, você pode ter certeza disso. Então, eu digo para vocês assim, ó, vão à luta, né? Vai procurar o teu pedacinho de madeira que tem aí escondido, e esse pedacinho de madeira vai ser a sua salvação, tá bom? Então nós vamos se ver amanhã no próximo vídeo. Amanhã com certeza eu vou gravar, gente, mesmo que eu pare na estrada, né? Porque amanhã eu também vou visitar clientes no interior, mas mesmo que eu pare na estrada,
eu vou parar na estrada, num posto, algum lugar, e eu vou gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Promessa minha, eu falhei ontem, mas eu não vou falhar mais com vocês, porque eu tenho um objetivo com vocês. Grande abraço, aqueles que puderem, aperta o like, por favor, né? Vocês visualizam, mas vocês não apertam o like, pelo amor de Deus, aperta esse like, gente. Tô implorando para vocês apertar esse like para poder chegar em mais pessoas, e também compartilhe, tá bom? Para que a gente possa transbordar. Você vai ver que quando você começar a apertar o like e você começar a compartilhar com outras pessoas, você já vai ver que você começa a ter uma modificação na sua vida, porque isso aconteceu comigo também, tá? Um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso para todos.